hoje a ideia é a gente trabalhar um pouco com algumas dicas que eu vou dar para vocês, para que vocês possam trazer para o dia a dia de vocês, para que vocês se tornem pessoas mais leves, digamos assim, né? Nós começamos a aula hoje aqui cantando a música Felicidade, do Seu Jorge, que isso, inclusive, é uma coisa interessante de vocês começarem o dia de vocês, né? Quando vocês acordam, colocarem músicas positivas, músicas maravilhosas que tragam felicidade para vocês, porque a gente já começa o dia de uma outra forma. Por mais que às vezes vocês não tenham motivos para estarem tão felizes, né? Mas não custa nada a gente botar um estimulantezinho aí e tentar ajudar a melhorar o nosso humor. Eu vou dar uma sugestão para vocês de como que normalmente eu faço na minha rotina do meu dia, e aí vocês podem ir falando o que vocês fazem também no dia a dia de vocês, qual é a preocupação que vocês têm com a questão do não se estressar. Por que eu trago esse tema estresse hoje para gente? Porque o estresse, ele pode vir até provocar doenças graves na gente e até mesmo provocar a morte, né? Já é comprovado cientificamente que uma das coisas que faz a gente piorar de doenças, de tudo, é o estresse, né? Estresse físico, emocional, psicológico, né? Então, quanto mais a gente conseguir se programar para ter menos estresse, melhor ainda. Então, isso seria... uma coisa que eu vou falar para vocês. Ontem eu tinha dito que eu tinha uma convidada, né, uma empresária, que ela ia falar de empoderamento feminino, mas na hora que eu acabei a live ontem, ela me mandou uma mensagem dizendo que não poderia. Por isso eu estou aqui sozinha hoje, falando de estresse, porque depois a gente vai falar do empoderamento feminino, tá? Então, por isso que eu dei essa modificada no tema, porque minha convidada não conseguiu comparecer, tá certo? Mas se algumas de vocês aí quiserem entrar na live e darem suas opiniões, eu vou amar, tá bom? Então é isso, pessoal. Quando a gente pensa em estresse, a gente tem que entender que todos nós provocamos estresse na nossa vida de alguma forma, né? Você pode não ser uma pessoa irritada, porque o estresse não tem a ver com irritação. Uma coisa é irritação, outra coisa é estresse. A irritação, ela vem às vezes do estresse, né? Mas nem todo mundo que é estressado é irritado. Tem muita gente estressada, calma, né? Tá lá cansada, porque às vezes o estresse para algumas pessoas traz cansaço. A pessoa fica com sono, com vontade de dormir o tempo todo. E aí, assim, eu venho dar sugestões de coisas que vocês podem colocar na rotina de vocês para que vocês melhorem o estresse. E por que eu tenho essa preocupação? Quanto menos estressados nós formos, menos o nosso corpo tensiona e menos dores a gente tem. Então, o estresse tem tudo a ver com o meu tema, com o que eu tento trazer para vocês aqui de qualidade de vida, tá? Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer pela manhã, quando eu acordo, primeiro que eu procuro me organizar para não acordar meia hora antes de sair de casa. Então, geralmente, quando eu vou sair de casa, eu coloco lá, eu desperto 2 horas antes, porque eu tenho uma rotina de manhã que me ajuda a começar meu dia melhor. Uma das coisas que eu faço logo quando eu acordo, antes mesmo de tomar café, é meditar, né? E aí eu digo para vocês o seguinte, tem gente que acha difícil meditação, que não acha gostoso, não tem paciência, mas existem várias meditações que vocês podem fazer que talvez vocês consigam se adaptar, tá? Existem meditações conduzidas em que vocês vão prestar atenção no que a pessoa está falando e vocês só vão seguindo de olho fechado mesmo. Existe meditação de equilíbrio dos chakras, existem várias meditações. Quando a gente não... E tem até uns aplicativos hoje em dia que vão ensinando a gente a meditar aos pouquinhos. Então, você começa meditando lá 3 minutos, daqui a pouco você passa para 5, e assim você vai aumentando o seu tempo de meditação. Então, segue como dica para vocês, porque eu uso a meditação como um momento de me reequilibrar, de me conectar, de entender o que eu preciso fazer no meu dia. É meditando que a gente presta atenção em muitas coisas que a gente está deixando de fazer, que precisam serem feitas. Então, assim, a meditação, ela traz uma reflexão para a gente, que é bem legal e bem importante, né? Às vezes a gente começa o dia se atropelando e não... E quando vê,
poderia ter evitado uma série de conflitos durante o dia se tivesse se equilibrado lá atrás. Então, eu dou como dica para vocês usar a meditação. Quem tem dificuldade, me mande um direct que eu mando meditações para vocês. Isso é só a dificuldade, ela vem no início. Depois, quando... E muito importante vocês trazerem isso para a prática, assim como o alongamento, como eu falo com vocês. Né? Porque meditar de vez em quando é uma coisa, agora meditar sempre é outra. Tomar café da manhã de forma tranquila, sem estar conectado no telefone, sem estar brigando com fulano, com Beltrano, usar o tempo do café da manhã de vocês para aproveitar, começar o dia bem, né? Olhar aquele alimento que você está comendo, agradecer. Todos os momentos de refeição, é muito interessante vocês estarem olhando para a comida, vendo o que vocês estão comendo, prestando atenção ali em você, pensando em coisas boas para o seu dia, né? Normalmente no meu café da manhã é isso, eu sento, eu começo a projetar o meu futuro aí, as coisas que eu quero para o meu dia, digamos assim. E isso é bem legal, só depois que eu vou olhar o celular. A não ser que eu esteja atrasada, né, gente? Porque tem esses momentos que a gente se atrasa, não tem jeito, né? Normalmente eu gosto de fazer atividade física pela manhã, mas não significa que a atividade física tenha que ser feita de manhã. Eu gosto de fazer atividade física de manhã. Eu recomendo vocês que vocês tenham a prática da atividade física todos os dias. Aí não significa, por exemplo, que você tenha que fazer uma musculação todos os dias. Você pode intercalar a musculação um dia, uma caminhada no outro, ou pilates, quem gosta de pilates. No outro dia vai fazer uma caminhada e um alongamento. Eu gosto muito de fazer o alongamento em momentos diferentes do exercício, tá? Quando eu falo exercício, eu falo caminhada e um trabalho de fortalecimento muscular. Pode colocar o alongamento nessa prática, sendo que se você só tem 1 hora por dia? Pode. Aí você intercala um dia caminhada, um dia musculação, um dia alongamento. Um dia caminhada, um dia musculação, um dia alongamento. O certo é que vocês tenham a prática da atividade física, porque vocês vão trazer uma atividade para o corpo de vocês que vai contribuir para vocês não se estressarem, tá? Quando você trabalha com exercícios no seu corpo, você estimula o seu metabolismo, você vai melhorar o seu sistema imunológico e isso com certeza vai te ajudar a ser menos estressado. Então, o exercício físico, apesar de ser cansativo, ele melhora a questão do estresse. Principalmente o exercício aeróbio, que seja a caminhada, andar de bicicleta, porque ele, inclusive, vai trabalhar com os hormônios aí da alegria, da felicidade, para vocês se sentirem bem. Então, eu dou de dica para quem precisa desestressar, começar a fazer uma atividade física diária. E vocês vão perceber que isso vai ajudar bastante. Aí você pensa, nossa, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Mas, se vocês pensarem em acordar um pouquinho mais cedo e se organizar para fazer esse exercício dentro da rotina de vocês, vocês vão perceber que esse tempo que vocês talvez tenham dormido menos, ele vai ajudar vocês a terem mais disposição no dia a dia de vocês, tá? Assim mesmo como a meditação também. Os dois trazem esse benefício para o organismo de vocês, tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer antes de começar o dia, não vou dizer para vocês que eu faço sempre, mas quando eu faço fica melhor, ter um planejamento do que você vai fazer naquele dia, né? E esse planejamento, ele ter prioridades, né? Porque normalmente o que acontece no nosso dia a dia? A gente vai apagando fogo, né? Você tem coisas para fazer, daqui a pouco, essa aqui eu já fiz, e você não dá prioridades. E às vezes tem coisas que você teria que ter resolvido, que não deu conta de resolver, e fica aquela coisa confusa, né? Então, depois do seu café da manhã, você vai lá, faz o seu planejamento lá, tica lá, escreve, e você vai colocando como prioridades as coisas que são mais necessárias de ser feitas no dia, as coisas que não são tão necessárias, que não precisam ser feitas naquela hora. Então, eu dou como dica isso para vocês, porque engraçado que o planejamento às vezes pode ser uma coisa meio chata, tem gente que não gosta muito disso, mas o planejamento ele liberta, ele traz uma tranquilidade na nossa vida. Isso é legal de vocês prestarem atenção, tá bom? Quando vocês entram, então, na hora do almoço, eu sempre falo,
Usem o momento do almoço de vocês para ser um momento sagrado também, né? As pessoas estão cada vez menos prestando atenção, até mesmo para o que come. Por isso que às vezes a gente come muito rápido, a gente não sabe nem o que comeu direito, né? Boa noite, Rosana. Porque a gente sai comendo e nem sabe o que comeu. Então, na hora do almoço, senta de frente, mesma coisa que eu falei sobre o café da manhã. Senta de frente para o prato de vocês, escolhe as comidas, os alimentos, procura fazer um prato colorido, né? Porque não tem aquela frase que diz que você é o que você come. Então, se você quer ser uma pessoa menos estressada, cuide da sua alimentação também. Traga alimentos mais saudáveis para o seu corpo, comece a se informar quanto à boa alimentação, né? Porque você vai perceber que você vai desestressar o seu organismo. Inclusive, nós tivemos uma live com um nutricionista em que ele falava isso. Ele falava que muitos alimentos que a gente come, que a gente ama de paixão, eles provocam inflamações no nosso corpo. E se nós estamos inflamados, provavelmente nós estamos entrando em processo de estresse também físico, tá? Então, assim, cuidar da alimentação, do que vocês comem, é extremamente importante para que vocês cuidem do estresse de vocês também, tá? Tudo faz parte, tanto a atividade física como a alimentação de vocês. E principalmente, imagina vocês estão lá se alimentando vendo jornal, né? Vendo notícia ruim. Então, eu peço para que vocês tenham esse cuidado. O momento do alimentar o seu organismo, trazer o alimento para o seu corpo, deveria ser um momento sagrado, um momento de concentração, um momento de paz, né? Que seja um momento sentada na mesa com seus familiares, conversando, né? Tendo essa boa relação, porque quando você se alimenta de forma harmoniosa, esse alimento vai entrar no seu organismo de forma mais tranquila também e equilibrado. Diferente de você estar lá comendo, tem gente que come em 5 minutos. Ainda tem isso. Cuidem da forma como vocês se alimentam, mastiguem os alimentos. Quando eu fiz, ontem eu comentei com vocês que eu fiz um curso de acupuntura. Quando eu fiz meu curso de acupuntura, eu tinha um professor que ele falava que nós deveríamos mastigar 50 vezes cada bocada que a gente coloca na boca. Então, você botou uma garfada na boca, você tem que mastigar o alimento 50 vezes. Tem gente que não vai conseguir, que isso é difícil pra caramba, mas vai contando, concentra. Daqui a pouco você consegue 10, daqui a pouco você consegue 15. Mas a ideia é o seu organismo ter tempo para digerir aquele alimento. Tem gente que engole a comida, come em 5 minutos e daqui a pouco já vai fazer outra coisa. É tudo na correria, 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 correria. E daqui a pouco chega à noite e não consegue dormir, de tão estressado que tá. Então, são essas pequenas rotinas do dia a dia de vocês que vai fazer toda a diferença para vocês. Vocês vão começar a trazer a calma para o organismo de vocês. No primeiro momento vai ser difícil, principalmente para quem é ansioso, mas vocês vão ver que quando vocês conseguirem, bota uma musiquinha relaxante e tal, né? Antigamente os restaurantes tinham música relaxante, né, gente? Hoje em dia os restaurantes têm telejornal na hora de comer. Então, assim, é complicado. Eu, na verdade, eu não gosto de comer de frente para um telejornal, mas tem gente que gosta, e aí também vai da opção de cada um, né? Então, segue como dica isso. E durante o dia você vai trabalhar normalmente, mas quando você chega na sua casa, e uma coisa muito importante que eu vejo assim, por exemplo, antes de você ir trabalhar, não sei se vocês estão saindo de casa, para quem sai de casa, a comida perde o gosto? Como assim, Mari? É Mari ou Mani? Mari, né? Sou péssima para comer. Você não gosta de comer? Eu não estou entendendo o que você está falando. Ou a comida perde o gosto quando você come rápido? Só esperar, pessoal, a Mari me responder para eu entender o que ela está falando. Uma coisa que eu ia falar para vocês é que todas as vezes em que vocês forem ter que sair de casa para algum compromisso, principalmente se vocês moram numa cidade que tem trânsito, né, gente? Eu moro em Brasília, Brasília em alguns pontos só tem trânsito, não é uma cidade que tem muito trânsito. Mas é muito legal da gente se programar para sair
Como assim comida sem sabor? Comida. Você acha que a comida não tem sabor, Mari? Você tem que trazer comidas que você goste, que sejam saudáveis. Você disse que você é péssima para comer. Começa a estudar mais, Mari, sobre os bons alimentos, sobre alimentos que você pode descobrir que você ainda não conhece. Tem tantos alimentos que eu comecei a comer depois de adulta. Entendi. Ela disse que ela sempre teve dificuldade para comer, né? Que ela tem dificuldade na alimentação. É... Mas eu acho que talvez a alimentação a gente tem que ir brincando com isso, com os temperos, tem que ir brincando com... E o tempero que eu falo para vocês não é ficar botando sal, alho, não. Existem umas ervas que vocês colocam que a comida fica mais gostosa. É porque eu não sou muito de cozinhar, pessoal. Confesso a vocês que a minha comida é muito simples. E assim, eu sou daquelas que eu como qualquer coisa. Então eu não, eu sou o contrário de você, Mari. Eu sempre tive muita facilidade para comer. Ah, entendi. A comida perde o sabor mesmo, verdade. Eu entendo o que você está falando. Quando no final, lá, quando a comida está ficando líquida, no final da mastigação, ela perde o sabor mesmo. Mas quando você tem essa paciência de esperar a comida ficar líquida na boca, você ajuda o seu sistema digestivo a receber melhor esse alimento. Entendeu? Do que você comer e você ficar mastigando só enquanto tem sabor. É uma questão de consciência, mais consciência da nossa cabeça do que ser prazeroso. Porque se a gente for pensar em prazeres na vida, a gente nem começa a fazer atividade física, porque a atividade física no começo é chata e dolorida, né? A caminhada não, a caminhada eu acho gostosa, mas a musculação no começo ela é meio estressante, né? A gente realmente tem que se concentrar e falar assim, não, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, né? Mas a gente sabe que depois que você fizer aquela musculação, aquela atividade física, ou depois que você mastigar lá 50 vezes, o seu organismo vai receber tudo isso de uma forma assim saudável. E é aquela história que eu sempre venho falando para vocês. A gente se preocupar com a prevenção de qualquer coisa é melhor do que a gente depois ter que cuidar porque já está com algum problema de saúde, porque já realmente está sendo obrigado a fazer diferente e a mudar aí sua vida, sua. Por isso que eu procuro falar com vocês para a gente tentar trazer flexibilidade para a nossa mente também, né? Uma das coisas que eu acho mais importante é vocês nunca terem em mente assim, esse tipo de alimento eu não consigo parar de comer. Por exemplo, quem toma café, né? Tem muita gente que fala, eu não consigo ficar sem café. É muito importante que vocês trabalhem na cabeça de vocês a flexibilidade de uma vez ou outra não precisar tomar café. Essa coisa da dependência de algum alimento, ela é ruim, porque se alguma vez na vida, por um acaso, você ter que parar de tomar aquele alimento por uma questão de saúde, vocês vão sofrer muito. Então, vale a pena vocês brincarem com a flexibilidade no corpo de vocês, mais do que vocês terem essa coisa inflexível de falar assim, isso eu não consigo. Sabe assim, tipo, botar uma regra para sua vida? Tomem muito cuidado com essas regras que vocês colocam na vida de vocês. Ou vocês falam assim, isso eu não faço de jeito nenhum. É muito engraçado que tudo aquilo que a gente fala, isso eu nunca vou fazer, daqui a pouco um dia você vai fazer. Não estou falando das coisas ruins, tá, gente? Mas assim, vamos procurar ser mais flexíveis. Isso ajuda a gente a controlar o nosso estresse, a aceitar as coisas que vêm para a gente. Por exemplo, tem alguns exames que a gente precisa fazer, que a gente tem que ter uma alimentação regrada, e às vezes tem gente que não consegue, porque não consegue parar de comer algumas coisas 2, 3 dias, né? E isso é uma coisa para a saúde de vocês. Então, vale a pena de vocês terem esse cuidado. Eu entendo isso que a Mari fala, que o alimento ele perde. Tá bom, Mari. Perde o sabor, mas de qualquer forma, quando a gente tem essa consciência, ajuda bastante a gente na nossa saúde como um todo. Beleza?
Então, quando eu estou falando a história da gente se preparar para sair para algum lugar, saiam com antecedência, né? Quando vocês saem com antecedência, vocês, se tiver algum problema no meio do caminho, algum trânsito, vocês estão com tempo suficiente para ficarem tranquilos para poder chegar no local onde vocês querem chegar. Às vezes tem gente que sempre sai atrasada, deixa para sair em 5 minutos, porque o local é pertinho, aí de repente acontece alguma coisa e a pessoa se estressa, né? Então é sempre legal, vale a pena a gente usar essa consciência. Se às vezes a gente se atrasou um dia ou outro, normal, né? Faz parte do cotidiano. Mas tem essa história da gente estar sempre se preocupando: o que eu posso evitar na vida de me estressar? Vocês podem perceber que as pessoas mais velhas nesse ponto são mais sábias, né? Não tem aquela musiquinha, ando devagar porque já tive pressa, né? Essa música conta muito bem essa história. A gente, quando é muito novo, a gente quer fazer tudo rápido para ontem, comer rápido, resolver tudo rápido. E quando a gente fica mais velho, a gente entende que nem não precisa ser assim, que a gente pode fazer diferente. Né? E quando a gente tem essa consciência ainda novo, a gente vai se preservar, a gente preserva a nossa saúde para o futuro, né? E nada melhor. Aí, na hora que a gente chega em casa, e vem um pouco daquilo que eu falei sobre a questão do se preparar para dormir, é colocar músicas tranquilas, vai ver um filme que você goste, relaxa, procura usar o momento que chegou em casa, que você parou de trabalhar, porque hoje em dia está todo mundo trabalhando em casa. E, por exemplo, tem muita gente que está trabalhando em casa e continua se estressando, porque está trabalhando até tarde. Né? Então, determinem lá dentro da grade horária do trabalho de vocês que tal hora vocês vão parar de trabalhar, para que vocês consigam ter um momento de relaxar, ter um momento de se preparar para dormir. Isso é muito importante, né? Então, uma dica que eu dou para vocês, por exemplo, à noite, é de vocês pegarem um livro que vocês gostem para ler, né? Hoje em dia está meio raro das pessoas lerem, né? Terem o hábito da leitura, e a leitura é uma coisa que relaxa a cabeça. E conhecimento é uma coisa que estimula o nosso organismo também a funcionar de forma harmoniosa. Então, ter o hábito da leitura é muito legal, faz bem ao organismo, traz bons pensamentos para a gente. A não ser que você esteja lendo um livro de suspense e tal, mas for um livro aí, sei lá. Eu gosto muito de livros de autoajuda, de livros que falam de meditações, é essa forma como eu leio. Mas cada um tem sua leitura e que te traga esse bem. Então, pensem nisso, de voltar ao hábito da leitura, que é uma coisa que faz muito bem para o nosso organismo e desestressa. Né? No momento que a gente está lendo, a gente está concentrado ali naquilo que a gente está lendo e o nosso corpo está relaxando. Tá bom? É importante também da gente ter um horário de desligar, desconectar dos eletrônicos, né? Às vezes a gente fica conectado nos aparelhos eletrônicos até a hora de dormir, então não tem um momento em que seu cérebro descansa. Seu cérebro, antes de dormir, ele entra em tranquilidade. Aí a dica que eu dou é: botem musiquinhas calmas à noite, tenham esse momento mais. Quando vocês forem tomar banho, por exemplo, antes de dormir, coloca uma musiquinha, acende uma vela aromática, traz um ambiente de... Imagina como se você fizesse um spa na sua casa. Tudo que você gostaria de receber no spa, vocês podem trazer isso para vocês, na casa de vocês. Acender uma vela, botar um ambiente mais penumbra, assim, na casa de vocês, e trazer esse ar gostoso, porque quando a gente traz esse ambiente gostoso para nossa casa, isso naturalmente já relaxa a gente. E na hora que a gente vai se preparar para dormir, você adormece de forma mais tranquila. Aí eu sempre falo, né, gente? Eu sempre vou cantar a bola para mim. Alongar antes de dormir, né? Vai ajudar vocês a relaxarem, a terem uma qualidade de sono melhor. Para as pessoas que têm insônia, vai ajudar a não ter tanto mais insônia. Então, assim, prestem atenção nisso. Eu já dei vários exercícios aí que vocês podem fazer antes de dormir. Então, e uma coisa que vocês podem trabalhar também é tomar chás calmantes, né? De camomila, de maracujá, e chega em casa e vai trazendo essa tranquilidade. Tem gente que chega em casa e toma café.
Aí, como é que vai conseguir relaxar para poder dormir? Apesar de que tem gente que toma tanto café que dizem que o café não atrapalha a dormir, né? Mas aí são pessoas que já estão meio que viciadas na cafeína, né? Mas normalmente tem gente que toma café e não consegue dormir, então tem que ir tomando cuidado com isso. E aí, cuidar para você ter uma boa qualidade de sono, né? Por que a gente precisa ter uma boa qualidade de sono? Dormir no mínimo 6 horas na noite. O certo é a gente dormir entre 7 e 8 horas por noite. Ah, eu ia falar um negócio sobre sono também. Porque, gente, é no sono que a gente repara tudo no nosso organismo. Então, se a gente não tem uma qualidade de sono boa, o nosso organismo ele se mantém no estado de estresse. Ele fica com o hormônio, que é o cortisol, muito alto. E isso vai atrapalhar a nossa qualidade de vida durante o dia. Então, é muito importante que vocês tenham uma preocupação da qualidade do sono de vocês. Então, se você é uma pessoa que acorda no meio da madrugada, não tem um sono bom, procurem fazer algumas coisas em que você possa ter essa qualidade de sono melhor. Porque é muito importante que a gente durma bem. Quem dorme bem tem menos estresse do que quem dorme pouco, tá? O dormir pouco torna a pessoa mais estressada. E aí eu vou dar como dica para vocês também, dar um cochilo depois do almoço. Isso é uma coisa que eu uso como recurso. Eu até falo que eu devo ter sangue lá na Europa, né? Porque dizem que na Europa o pessoal lá na Grécia, nesses lugares assim, eu não sei se tem alguns países da Europa que eles fecham o comércio depois do almoço e só abrem 4 horas da tarde, porque eles têm a história da siesta, né? E a siesta, ela é muito importante, apesar das pessoas hoje em dia estarem numa correria louca, mas dar um cochilo depois do almoço é extremamente saudável. As pessoas acham que é coisa de preguiçoso, mas não é, tá? Já existem estudos comprovando que quando você dá um cochilo depois do almoço, você estabelece novamente a sua energia para você continuar trabalhando durante o dia. Mas é claro, não vai lá dormir depois do almoço e dorme a tarde toda, né, gente? Vocês têm que ter um equilíbrio aí nisso, né? Dá um cochilo de no máximo até 1 hora, meia hora, uma coisa que possa te dar uma carguinha ali para o resto do dia, né? Prestem bastante atenção nisso. Quem não consegue dormir, ok. Mas, por exemplo, eu sempre dou um cochilo depois do almoço e me faz falta quando eu não durmo. É como se eu ficasse um pouco de mau humor. É como não? Eu fico de mau humor quando eu não durmo. Então, assim, para mim faz toda a diferença. Ainda mais porque eu trabalho muito com o físico, né? E eu sinto que o meu organismo, quando eu não descanso, é como se. É que nem quando a gente não dorme direito. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando você dorme lá 3, 4 horas na noite e no dia seguinte você tem que malhar. Você vai malhar, você não tem força para nada. E eu sinto isso. Quando eu não descanso o suficiente, é como se o meu corpo realmente não tivesse feito a reposição da energia de forma correta para aguentar a rotina do dia seguinte. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?